Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos à edição número 402 do seu Acorda Mercado, para você começar a sua sexta-feira muito bem informado. Então, bora para as notícias! Ontem o Ibovespa recuou 1,26% e fechou aos 79.673 pontos. O giro financeiro foi de 24,6 bilhões de reais. Na máxima, esse índice chegou aos 81.934 pontos, mas não conseguiu manter o fôlego. Em dia de muita volatilidade, o Ibovespa perdeu o patamar dos 80 mil pontos, pressionados por notícias de falha nos testes do remédio Remdesivir no combate ao coronavírus lá nos Estados Unidos e rumores de pedido de demissão do ministro Sérgio Moro. O clima mais positivo na manhã era sustentado por novas disparadas no petróleo. Aliás, foi o segundo dia seguido de alta do petróleo após duas quedas aí muito fortes, né? A gente lembrar o WTI negativo. Porém, no fim do dia, o que mais pesou no Brasil foi a informação dada pela Folha de São Paulo. Olha isso, olha o perigo. Dizendo que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, pediu demissão após ser informado pelo presidente Jair Bolsonaro de que haveria uma troca na diretoria da Polícia Federal, hoje ocupada por Maurício Valeixo. Então olha só o que causou uma notícia falando que já era uma demissão. E depois dessa notícia, o Ibovespa chegou a cair 2,56%, ele estava lá numa alta ali nos 81 mil pontos, ele derrubou por conta dessa notícia. Mas ele amenizou na hora seguinte, recuperou uma boa parte, porque todo mundo foi noticiando notícias diferentes do que a Folha tinha anunciado. A Globo News, por exemplo, afirmou que Moro não chegou a pedir demissão, mas fez uma ameaça de que deixaria o cargo caso o presidente realizasse a troca na Polícia Federal, ou seja, é muito diferente. Oficialmente, o Ministério da Justiça disse que Moro não pediu demissão. Esse desencontro de informação foi péssima para o mercado. Nos Estados Unidos, em uma guinada de discurso poucos dias após apresentar o plano para a abertura gradual da economia em 3 fases, o presidente americano disse ontem que talvez seja preciso estender as diretrizes de distanciamento. As atuais orientações de isolamento têm validade até o próximo dia 30. Ainda ontem à noite, o Trump disse que sancionaria nas próximas horas o pacote fiscal de 480 bilhões de dólares aprovado na Câmara nesta quinta-feira, que garante empréstimos a pequenas empresas e assistência a hospitais. Na China, o Banco Central cortou os juros de empréstimos de médio prazo para 2,95% de 3,15%. No Japão, o CPI avançou 0,4% em março, em linha com as projeções. Já no Ibovespa, das 73 ações do índice, apenas 50 fecharam no negativo. As ações da Petrobras subiram 1,19% aos R$ 16,95. Já as ações da Vale subiram 1,42% aos R$ 43,51. Já os bancos fecharam em queda pelo terceiro dia consecutivo. As ações do Bradesco caíram 1,43%, do Itaú recuaram 1,43% também, coincidência. As ações do Santander recuaram 1,22% e as ações do Banco do Brasil recuaram 2,81%. Já as ações do Banco Inter subiram 3,87%. As ações da XP na Nasdaq recuaram 1,04% e nesse gráfico a gente pôs hoje a correlação com o Itaú. Uma boa correlação, né? Principalmente nos últimos dias. As ações que mais subiram foram da Suzano, subindo 3,83%, seguida pelas ações da Iguatemi, subindo 3,43%, e Embraer, subindo 3,34%. Fecham o top 5 Gerdau Metalúrgica e Klabin. As maiores quedas foram novamente das ações da IRB Brasil, caindo 8,49%, sofrendo bastante, seguida pelas ações da Hypera, caindo 8,45%, e CVC caindo 6,26%, o CVC que estava numa recuperação neste mês, é claro, bem longe ainda do que ele recuou. Na B3, as ações que mais subiram foram da Springer, também novamente, que subiu 224,36%. As ações que mais caíram foram do Banco do Estado do Espírito Santo, que despencou 11,48%. Ações mais negociadas de ontem do Ibovespa:
Petrobras, Via Varejo, Vale, Magazine Luiza e Itaú. Note aí que o varejão está em alta. Varejo, Via Varejo e Magazine Luiza com muito volume. A leitura que o Banco Central está mais confortável para adotar cortes mais agressivos na taxa básica de juros e especulações sobre um possível pedido de demissão do ministro da Justiça e da Segurança Pública, o Sérgio Moro, ajudaram o dólar a subir fortemente ontem, rompendo o patamar dos R$ 5,50. Isso mesmo. A alta do dólar foi de 2,21% aos R$ 5,53. Pelo segundo dia seguido, a moeda brasileira teve o pior desempenho entre as 33 divisas, as 33 moedas mais líquidas do planeta, seguida pelo peso mexicano, contra quem o dólar subiu 1,39%. Já o spread do contrato de 5 anos do CDS, o Credit Default Swap, chegou a 330 pontos, o patamar que não era visto desde 6 de abril. O euro subiu 1,12% aos R$ 5,97. Nesse gráfico aí, eu mostro também, além do euro e do dólar, eu mostro o ETF do IVVB11, que é um ETF onde segue o S&P 500 e o dólar. Então ele tem duas variações. Note que ele subiu muito nesse último mês, até chegando ali na linha azul, que é o dólar. Então chegou muito próximo do dólar. Ok? Depois do excesso de queda dos juros futuros observado nos últimos dias, as taxas voltaram a subir e não faltaram motivos para a alta dessas taxas. Os maiores riscos na situação fiscal do país, que preocupa muito o nível de gastos para ser pago depois, para quem que vai pagar essa conta. O dólar em novos recordes nominais a cada dia contra o real, 5,50, passamos de 5,50. O retorno dos leilões de pré-fixado de longo prazo pelo Tesouro Nacional e os ruídos políticos que hoje envolveram Sérgio Moro, mas cada dia é um diferente, né? Com isso, o DI em janeiro de 2021 subiu de 2,69% para 2,81%, já o DI em janeiro de 2025 subiu de 5,94% para 6,15%. Indo para o Tesouro Direto, o IPCA mais 2026, que é a NTNB principal, subiu de IPCA mais 2,91% para IPCA mais 3,03%. Já o Tesouro Pré-fixado LTN para 2023 subiu de 4,23% para 4,54%. Na agenda hoje, teremos a FGV divulgando a prévia da confiança da indústria em abril às 8 horas. Já às 10h30, tem Paulo Guedes participando de uma live do Itaú BBA, deve ser bem interessante. Os índices acionários nos Estados Unidos devolveram os ganhos durante a tarde de ontem e fecharam sem direção única após o jornal Financial Times ter reportado que o remédio Remdesivir da fabricante americana Gilead Sciences falhou no primeiro teste clínico randomizado contra o coronavírus. Os índices operavam em alta durante a primeira metade do pregão, apesar da divulgação de uma série de dados negativos nos Estados Unidos e na Europa, com os índices devolvendo parte das perdas acumuladas na semana. Só na semana, o Dow Jones está perdendo 3%, o S&P 500 perdendo 2,6% e o Nasdaq perdendo 1,80%, mas ontem fecharam ali praticamente de lado. O Dow Jones subiu 0,17%, S&P 500 recuou 0,05% e o Nasdaq recuou 0,01%. Falando um pouco dos dados econômicos, o número de solicitações de seguro-desemprego diminuiu na semana passada nos Estados Unidos, mas continuou na casa dos milhões. O número recuou para 4,427 milhões na semana encerrada em 18 de abril, recuou porque antes foi de 5,2 milhões no período anterior. O índice de atividade, o PMI composto de abril, também sinalizou forte desaceleração nos Estados Unidos, recuando para 27,4 em abril, de 40,9 em março e registrando a maior queda mensal desde que a série começou em 2009, além de ser o menor nível já registrado. Os índices futuros nos Estados Unidos estão operando com uma leve queda, Dow Jones futuro caindo 0,10%, o S&P 500 futuro caindo 0,23% e o Nasdaq futuro caindo 0,40%. As ações de tecnologia voltaram a fechar em alta, com exceção da Apple, que recuou 0,39%. Já as ações da Google subiram 1,01%, Netflix subiu 1,25%, a Amazon subiu 1,52% e o Facebook subiu 1,56%. Falando um pouco do Netflix, a gente faz aí um comparativo Netflix com a Nasdaq. Note que o Netflix
ele que é o gráfico em azul e o Nasdaq é o gráfico em laranja. Eu acho que o Netflix ele subiu e ultrapassou até a Nasdaq. Estava bem atrás da Nasdaq antes do Covid, após Covid-19 ele ultrapassou. Indo para as Treasuries, a T-Bill para 3 meses se manteve em 0,08%, a T-Note para 2 anos se manteve em 0,22% e a T-Bond para 30 anos secou de 1,21% para 1,16%. Na agenda norte-americana, teremos os dados de encomendas de bens duráveis às 9h30 e o sentimento do consumidor às 11 horas. As bolsas na Europa abriram em queda. O índice Eurostoxx está recuando 1,52%, já Frankfurt está recuando 1,69%, Londres caindo 1,36%, Paris caindo 1,51%, Milão caindo 1,34% e Madrid caindo 1,93%. Na Ásia, as bolsas estão operando em queda, o Tóquio caindo 0,86%, a bolsa japonesa, Xangai caindo 1,06%, Hong Kong caindo 0,41% e Seul caindo 1,34%. Os contratos futuros do petróleo fecharam em forte alta, mas ainda seguem em vias de fechar a semana com perdas bem acentuadas, após os preços despencarem com receio sobre a baixíssima demanda e a falta de capacidade de armazenamento que culminou no fatídico WTI negativo na segunda-feira. Os investidores se voltam para alguns sinais positivos, incluindo a expectativa de acordos de corte de produção entre a OPEP e aliados, o que seria bom para o preço do petróleo voltar a subir, além dos países que compõem o G20. O WTI subiu 19,73% aos 16,50 dólares e o Brent subiu 4,71% aos 21,33 dólares. E agora, a partir de hoje, a gente começa a falar do índice VIX, que é um índice de ações que mede o preço das opções das ações que compõem o índice S&P 500. Como ele faz isso? Dessa forma, o índice mede as expectativas em relação às 500 ações do S&P 500 pelos 30 dias seguintes, ou seja, quanto que vai oscilar nos próximos 30 dias. É considerado, por isso, o índice do medo. E, como eu falei, vai ganhar um espaço aqui no Acorda Mercado. Lembrando que quanto mais o índice VIX sobe, maior é a aversão ao risco no mundo. Em 16 de março, bem nesse pico que vocês estão vendo aí no gráfico, quando tivemos um agravamento ali do surto de coronavírus globalmente, o índice chegou em 82,69 pontos. Porém, o índice já voltou para 41,38 pontos no fechamento de ontem, mostrando que os mercados se acalmaram depois do susto inicial, mas ainda estão bem acima dos patamares pré-Covid. O contrato de ouro OZ1D subiu 0,46%, enquanto as criptomoedas estão subindo nas últimas 24 horas e também na semana. O Bitcoin subindo 6,47%, Ethereum subindo 5,30% e a Ripple subindo 5,15%. O IFIX subiu 0,75%. A maior alta foi do fundo de investimento imobiliário BTG Pactual Fundo de CRI, subindo 6,22%. Já a maior queda foi do fundo de investimento imobiliário CSHG ou Credit Suisse Hedging Grifo, Fundo de Fundos, famoso FOF, quando você vê FOF é fundo de fundos, sigla HGFF11, caindo 2,13%. E por hoje é só, uma ótima sexta-feira, bons negócios, vejo vocês amanhã, né? Amanhã não, segunda-feira. Tchau!